E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao terceiro vídeo da série Crescendo em Devoção aqui do canal. Meu nome é Estevão Oliveira e nós estamos falando das disciplinas espirituais e essa série é baseada neste livro aqui, Disciplinas Espirituais, Celebração da Disciplina, do Richard J. Foster, muito bom, recomendo aqui no canal. E bora falar então sobre a oração. Bem, de todas as disciplinas espirituais, a oração é uma das mais importantes. O Richard Foster, no livro dele, tem uma frase muito boa que resume todas as disciplinas interiores que eu queria citar aqui no vídeo e diz o seguinte: a meditação nos introduz na vida interior. O jejum é um meio que a acompanha. O estudo transforma nossa mente, mas é a disciplina da oração que nos leva ao agir mais profundo e elevado do espírito humano. Outra coisa que nós precisamos saber a respeito da oração é que orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para transformar o nosso interior. Quanto mais nós nos aproximamos do coração de Deus, nós começamos a perceber a necessidade que nós temos de nos parecer mais com Jesus e o quanto nós precisamos desejar isso. Na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Então, quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que para a gente pedir do jeito certo a Deus, nós temos que ter as nossas vontades transformadas no nosso interior. Na oração, quando a gente ora de verdade, nós começamos a orar segundo os pensamentos de Deus. Nós começamos a desejar o que Ele deseja, nós começamos a amar o que Ele ama e nós começamos a querer aquilo que Ele quer. Aos poucos, através da oração, nós começamos a enxergar o mundo como Deus o enxerga. E todos que caminharam com Deus, eles consideravam a oração uma atividade principal da vida dele. Quero mostrar para vocês alguns exemplos bíblicos. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, nós vemos o próprio Cristo, Jesus, sempre dando o exemplo para nós. E diz assim o texto: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Nós também vemos em outro exemplo do rei Davi, em que o desejo dele pela oração e por Deus rompiam até as barreiras do sono que ele tinha. Salmo 63, versículo 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Outro exemplo que nós vemos também é no livro de Atos, quando os apóstolos, eles são tentados a investir o tempo deles em outras coisas que também eram lícitas e que também eram necessárias, mas eles preferiram investir o ministério deles somente na oração e no ministério da palavra. Nós vemos isso em Atos capítulo 6, versículo 4. Mas não foram só exemplos bíblicos que, através da vida deles, disseram que a disciplina da oração era algo muito importante para eles. Em alguns exemplos históricos, nós vemos como Martinho Lutero, um dos grandes reformadores, que disse a seguinte frase: tenho tanto o que fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Ele também sustentava o lema que dizia o seguinte: aquele que ora bem, estuda bem. John Wesley também, que foi um grande pregador muito famoso, ele disse o seguinte: Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. E ele nutria essa convicção que ele tinha tendo 3 horas de oração diárias. Todos os dias ele orava 3 horas diárias. Também temos o exemplo de Adoniram Judson, que aos 25 anos foi o primeiro missionário caucasiano a ir pregar na Birmânia. Ele procurava se isolar dos negócios e da empresa pelo menos 7 vezes ao dia. Então ele começava de madrugada, depois ele tinha um tempo de oração reservado às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, às 9 horas da noite e à meia-noite. Para esses homens e para todos os que viveram para desbravar as profundezas da vida interior, orar era como respirar. Algumas pessoas podem ouvir sobre a vida desses homens e mulheres piedosos, como eu citei aqui, exemplos bíblicos e exemplos históricos, e ser tentados a desanimar, ao invés de se sentir desafiados pela vida desses homens e mulheres. Porém, nós não devemos pensar e agir dessa maneira, nos desanimando diante dos exemplos.
Devemos sempre nos lembrar que Deus nos encontra no lugar aonde nós estamos e que lentamente Ele nos leva a lugares mais profundos, Ele nos leva a lugares de mais intimidade com o tempo. Outra coisa que nós não devemos cair na mentira é que muitas vezes nós pensamos se nós devemos realmente orar. Muitas vezes os cristãos se fazem essa pergunta aqui: se tudo está determinado por Deus, por que eu oro se Ele já sabe o que eu vou orar e Ele só vai fazer o que Ele quer fazer? Bem, o apóstolo Paulo na Bíblia, ele disse com muita alegria que nós somos cooperadores de Deus. Isso está em 1 Coríntios 3:9. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós trabalhamos junto com Deus através da oração para que as coisas aconteçam aqui na terra. Inclusive, nós seremos responsáveis por orar para que Deus libere os seus juízos, que Ele já determinou e deseja liberar sobre a terra nos últimos dias. Isso não é incrível? Nós estamos trabalhando junto com Deus para determinar o futuro. Nós vamos mudar o mundo através da oração. Isso não é sensacional? Nós vamos apressar a volta do Senhor Jesus, que vai transformar o mundo. De que outra motivação nós precisamos para começar a orar, a não ser essa? E para a gente começar a orar, a gente precisa aprender a orar. A oração é algo que realmente se aprende. Os discípulos, olhando para Jesus, pediram para ele: Jesus, ensina-nos a orar. Os discípulos, com certeza, olhando para a qualidade e para a quantidade de orações que Jesus fazia, com certeza eles devem ter percebido que eles não sabiam muito a respeito disso e pediram para que Jesus os ensinasse. Um detalhe muito importante que a gente aprende nesse fato é que quando a gente descobre que a oração envolve um processo de aprendizagem, isso é libertador, isso nos liberta, porque nós somos livres para questionar, experimentar, até falhar, porque nós sabemos que nós estamos aprendendo. Aprender a prática da oração envolve um processo. E isso nos poupa de descartar isso, de descartar a oração e de achar que é algo inalcançável ou algo irreal. O Richard Foster, no livro dele, dá um exemplo muito legal que ele diz o seguinte: quando a gente vai ligar a TV e ela não liga, não dizemos naturalmente que agora não existem mais as frequências eletrônicas que percorrem o ar ou o cabo para fazer ela funcionar. Presumimos logo que alguma coisa está errada e que ela não está funcionando do jeito certo. Verificamos a tomada, os botões, o controle, até descobrir o que está impedindo das imagens chegarem à tela. E a oração, gente, é da mesma forma. Se nós não estamos encontrando Deus através da oração, ou se nossas orações não estão sendo respondidas, nós precisamos encontrar o entrave e não desacreditar na oração ou desistir dela e deixar ela de lado. Tudo bem, pessoal? Então esse foi o terceiro vídeo da série Crescendo em Devoção. Se você quer receber mais conteúdo bíblico relevante para a sua vida espiritual e para o seu crescimento espiritual, me segue no Instagram, frequentemente eu posto conteúdo lá. Não deixa de se inscrever aqui no canal e também de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo cristão que também ama a oração e quer se desenvolver mais nas disciplinas espirituais. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.